A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao vídeo. Aqui quem fala é o Edson Melo. E nós voltamos mais uma vez na segunda parte desse vídeo para falar da nossa ferramenta, que é a Bíblia Sagrada. Falamos que a Bíblia Sagrada ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Antes de nós introduzirmos a nossa lição, vamos estar lendo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 39. João 5,39, está escrito assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim mesmo testificam. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como nós estávamos falando, meus irmãos, o Antigo Testamento, nesses 39 livros, ele foi escrito em hebraico e algumas porções em aramaico. O Novo Testamento, que são 27 livros, ele foi escrito no grego, certo? E nós temos no Novo Testamento os Evangelhos, nós temos o livro histórico, nós temos também as cartas, as epístolas, né? E temos o livro profético, que é o livro da revelação, o livro de Apocalipse. No Novo Testamento, o primeiro evangelho a ser escrito, o primeiro livro a ser escrito, foi o de Marcos. Marcos escreveu para os romanos. O segundo foi o livro de Mateus, que foi escrito para os judeus. O terceiro foi o de Lucas, que foi escrito para os gregos, e de João, que foi escrito para um povo gentio, o povo da Ásia Menor. E João, ele vem revelando Jesus Cristo como o próprio Deus. No Evangelho de Mateus, ele vem anunciando Jesus, vem falando sobre Jesus como rei. Marcos vem falando de Jesus como o servo. E Lucas vem falando de Jesus Cristo como o homem perfeito. Nós chamamos esses três evangelhos de evangelhos sinóticos, que é aquele que tem a mesma visão, aquele que olha do mesmo ângulo. Por isso que Mateus, Marcos e Lucas, eles escrevem o nascimento de Jesus, os milagres de Jesus, a crucificação de Jesus. Já João não. João, ele vem trazendo a Jesus como Deus. Ele fala que no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e o verbo, a palavra, era Deus. Então João ele vem falando da divindade de Cristo, vem falando da divindade de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico, ele foi o início da igreja, né? Que quer dizer eclésia. Foi quando começou ali em Atos dos, que nós podemos chamar aqui Atos dos Apóstolos, Atos da igreja, que foi onde começou a igreja, e Atos do Espírito Santo, que foi no derramamento do Espírito ali que começou a igreja de Cristo Jesus. Aqui nós temos as cartas, que é a carta ao Romano, a Coríntios, a Gálatas, a Efésios, a Filipenses, a carta ao Colossenses, a 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, a carta ao discípulo de Paulo, Timóteo, o jovem pastor, a carta de Tito, Filemão e a carta aos Hebreus. Podemos chamar de epístola paulinas, só que, se os irmãos reparar, aqui em Hebreus está abreviado, está entre parênteses, porque não se pode confirmar que é uma carta paulina, que é uma epístola paulina. Por quê? Porque a carta ela foi escrita aos hebreus
e ela foi escrita em hebraico. Só que o Novo Testamento, ele é todo escrito no grego. Então, acredita-se que Lucas, que não foi discípulo de Jesus, Marcos também não foi discípulo de Jesus, acredita que Lucas, ele reescreveu a carta aos Hebreus em grego. Então, por isso que o Novo Testamento, ele é todo escrito em grego, mas Hebreus, ele foi escrito para os hebreus em hebraico e Lucas traduziu. Acredita-se. Então, está entre parênteses, não estou afirmando nada, amém? Estamos só tirando uma dúvida aqui. Aí temos a carta de Tiago, de Pedro, de João e a carta de Judas. Essas já são epístolas gerais, são cartas gerais, são chamadas de cartas universais, né? E tem o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, né? O livro profético. Por isso que Jesus Cristo disse, olha, examinai as escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim, são elas que falam de mim. Falamos na outra aula que Moisés, que simboliza a lei, os profetas, que simbolizam os profetas maiores, e os escritos, ou seja, os salmos, eles falam de Jesus, fazem menção de Jesus no Antigo Testamento. E o Novo Testamento também confirma o que os antigos já tinham falado. Então, na Bíblia Sagrada, ela tem resposta para aquilo que você precisa. Consulte a Bíblia, examine a Bíblia, ame a Bíblia, se apaixone pela Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. O próprio Jesus Cristo é essa palavra. É Ele que te alimenta, é Ele que te fortalece. Então, nessa breve aula que nós falamos no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, e falamos sobre a nossa ferramenta, todo homem que trabalha com ferramenta, ele tem que afiar a sua ferramenta em um certo tempo. Então, eu estudando juntamente com os irmãos, eu estou aprendendo também junto com os irmãos, porque isso foi um incentivo para mim, estar recapitulando, trazendo à memória a palavra de Deus. Aquilo que já tinha esquecido há algum certo tempo e a gente vem fazendo uma reciclagem. Agora nós vamos terminar essa aula sobre a Bíblia Sagrada e a próxima lição que nós vamos estar falando é sobre a lição 11 da revista da CPAD, que fala sobre o homem do pecado, tá bom? Que fala sobre a raça humana, a origem, queda e redenção. Essa é a próxima aula. Quem fala é o Edson Melo. Que Deus abençoe.